Olá, sejam todos super bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o nosso ABRHS Cast diretamente do Conexa 2024 aqui no Centro de Convenções em Vitória, o maior congresso de gestão de pessoas do Espírito Santo. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, as empresas Fornexus e Proativas. O ABRHcast é um podcast que conecta pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas neste universo. Hoje, aqui no ABRHS Cast, abordaremos o tema comunicação, reputação e engajamento. Fiquem conosco, as boas práticas de gestão de pessoas serão compartilhadas aqui. Bom, vamos lá. Eu sou a Luciana Robert, sou uma mulher branca de olhos pretos, cabelos loiros até a altura do ombro. Estou vestindo uma camisa azul claro com o seguinte dizer: as pessoas movem o mundo e o mundo move as pessoas. Estou aqui como voluntária da nossa plataforma Universidade Conecta aqui da BRH, Seccional Espírito Santo. Quem está comigo também é a Mirela Bravo, também voluntária. Seja bem-vinda, Mirela. Obrigada, Luciana. Bem, eu sou uma mulher branca com olhos verdes, cabelos pretos com luzes e que vão até os ombros também. Também estou vestindo uma camisa do Congresso na cor azul claro, com o dizer as pessoas movem o mundo e o mundo move as pessoas. Eu também sou voluntária da ABRH na diretoria de comunicação. E agora a gente vai passar começar a nossa entrevista, com o nosso convidado, Pedro Torres. Eu vou fazer sua apresentação. Ele é diretor global de comunicação, marca e relações institucionais da Gerdau, com ampla experiência na área de comunicação corporativa de empresas de grande porte. Pedro iniciou a carreira em agências de comunicação, passando depois por Sadia, atual BRF, e pelas áreas de comunicação e relações institucionais da Suzano. Foi eleito em 2022 e 2023 o comunicador do ano no Brasil, no prêmio ABERJ e na Gerdau. Jornalista por formação, tem especialização em branding pela Kellogg School of Management, gestão sustentável pela Fundação Dom Cabral, em relações governamentais pelo INSPER e MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer estar com vocês, tá? Mirela, Luciana, obrigado pelo convite. Vou me descrever. Eu sou um homem branco, 1,83 m, mas estou sentado com vocês duas aqui. Estou vestindo um blazer azul escuro, camisa quadriculada azul e branco, cabelos curtos, meio castanho. Então, um prazer novamente, obrigado pelo convite. E foi um prazer enorme palestrar hoje pela manhã aqui nesse congresso, que dá para ver que foi um sucesso, está sendo um sucesso. Bacana. Quais são, Pedro, os maiores desafios que as empresas enfrentam atualmente na gestão da comunicação e da marca? E como você vê essas áreas evoluindo nos próximos 5 anos? Olha, essa é uma boa pergunta, tá, Mirela? Porque, claro, existem múltiplos desafios, né? Mas eu diria que o maior desafio hoje que as marcas têm em termos reputacionais é conseguir acompanhar as mudanças que o mundo tem, que são muito rápidas, constantes. E a descentralização da forma de gestão da comunicação numa sociedade. Até a década de 90, início dos anos 2000, todos os debates eram centralizados nos grandes grupos de comunicação, nas redes mais tradicionais. Então, isso tinha prós e contras, né? Ao mesmo tempo que você tinha um monopólio, que é ruim por um lado da comunicação, de outra forma você tem um processo mais organizado. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo, todos nós produzimos, cada pessoa com seu celular é um veículo de mídia, tem voz hoje, que é bom também, por causa, mas isso é um desafio para as marcas, porque se antes você atendia alguém mal, muitas vezes isso não tinha voz, a sociedade não tinha conhecimento, ou se um colaborador estava insatisfeito, ele basicamente ou ele reclamava na própria empresa. Hoje, as redes sociais, na internet, virou um lugar impressionante. Então, essa gestão desse processo de entender as mudanças do comportamento da sociedade, uma sociedade cada vez mais polarizada, e esses múltiplos canais que hoje a gente tem, se torna um terreno desafiador, mas também de muita oportunidade para que novas profissões como as nossas, que mexem com a gestão de pessoas, tudo mais, sejam cada vez mais relevantes e importantes nas empresas. Na sua experiência, Pedro, quais são os elementos-chave para construir uma marca forte
E como uma empresa pode manter a relevância da sua marca em um mercado altamente competitivo? Acho que a primeira coisa é transparência. Eu acho que a gente já passou da era de prometer aquilo como se as marcas fossem perfeitas, as empresas fossem perfeitas. Hoje as pessoas valorizam muito mais e criam mais relações de confiança e admiração quando você inclusive mostra as suas vulnerabilidades enquanto empresa. Então a gente já passou da época de querer vender que a gente era perfeito, então a transparência é fundamental. A gente na Gerdau hoje, a gente relata, por exemplo, publicamente nossas multas, nossos acidentes de trabalho, todos os processos que muitas vezes a gente colocava por debaixo do tapete como se a gente não fosse vulnerável a isso, como somos, né? Uma empresa feita de pessoas, pessoas também erram, né? Parece que a gente aproxima, né, quando a gente faz isso, Exato. né? Então as marcas têm que ter transparência para falar a verdade para os seus diversos públicos. O segundo ponto que eu falo é ter frequência e consistência. Isso é uma mantra na comunicação que eu falo muito. Às vezes as empresas são muito pendulares na sua forma de comunicar. Tem um ano que eu faço ações maiores, às vezes eu preciso cair. E você ter um plano de comunicação, de performance da marca, que você tem uma frequência ao longo do tempo, com consistência, é o que gera valor e gera percepção daqueles objetivos que você quis passar. Então eu acho que essas são, para mim, as principais ferramentas. E daí tem, naturalmente, usar os veículos certos, a forma certa, a narrativa, o storytelling. Hoje tem uma série de oportunidades aí que a gente tem para poder conectar mais as marcas das pessoas e ter uma conversa franca, né? Hoje, você sabe, quando eu entrei na Gerdau, toda a parte de social media era feita por chatbot. E eu achava aquilo o máximo. Hoje nós tiramos todo o processo de chatbot e somos pessoas. Porque como é que você vai interagir de forma humana com as pessoas por meio de um robô? Difícil, né? É difícil, porque as pessoas querem descobrir, querem reclamar, querem... Então a gente tem inteligência artificial para algumas questões que são mais, digamos, comoditizadas, mas para os grandes problemas a gente precisa colocar gente para tratar. Então, esse tipo de dilema que a gente passa nos dias de hoje. E é um grande processo de observação da comunicação. Eu costumo dizer que a gente está sempre em experimentação na comunicação, e muito mais atualmente, né? Porque quando você fala que saia a inteligência artificial para voltar com as pessoas, parece que a gente está dando passos para trás, mas não, né? É esse repensar que a comunicação cobra. E aí a gente falou muito dessa comunicação com a sociedade, mas como que ficam as relações institucionais, como que as relações institucionais, né, empresas com empresas, podem impactar na percepção da marca, e quais são as melhores práticas para desenvolver relacionamentos eficazes com stakeholders e entidades governamentais? Essa é uma boa pergunta, tá, Mirella? Porque o relacionamento institucional, ele também foi muito, de certa forma, até mal visto no Brasil, porque nós tivemos muitos maus exemplos ao longo do tempo no país, né? Da forma errada que muitas empresas utilizaram um processo de relacionamento institucional, que no final do dia não existe relacionamento institucional, existe relacionamento entre pessoas. As pessoas podem ser de empresas, podem ser entre governos, podem ser entre fornecedor, mas no final do dia quem está do outro lado é uma pessoa. E eu costumo dizer que a melhor forma, né, por mais que pareça depois isso que eu vou falar, é de forma a gente ter um relacionamento que seja humano e verdadeiro, ético, né? Eu acho que acima de tudo, e aonde as expectativas versus as realidades que são possíveis sejam colocadas na mesa desde sempre. Eu acho que esse é o grande o grande mantra para você ter boas relações de qualidade. Eu também tenho detalhes, tá? Assim, eu falo muito para as pessoas, dicas menores, né? Assim, tratar as pessoas, olhar nos olhos, saber chamar as pessoas pelos nomes. Parece coisas pequenas e tal, mas são detalhes que muitas vezes no dia a dia são mal usados e dificultam a geração de conexão. Porque uma das coisas que as pessoas mais gostam é ser tratadas com dignidade, com respeito. Então eu acho que existem uma série de técnicas também que eu acho que para quem trabalha nesse meio, de cuidar das relações, de entender as culturas locais. Se você vai o Brasil é um país enorme, nós somos vários Brasis dentro de um Brasil, entender que comportamentos mudam de um estado para o outro, entender quais são esses territórios, ajuda muito nessa criação de conexão, evitar muitas vezes aquilo que você nem sabia que poderia ser um deslize, uma gafe. Então,
eu diria que o processo de geração e criação de relação também é uma arte quase, né, que merece ser estudado, aprofundado, e os profissionais desse setor têm que se dedicar bastante. Não é uma coisa natural. As pessoas confundem a pessoa ser extrovertida, a pessoa ser aberta, o que já ajuda muitas vezes, mas com ela ser boa de relacionamento. Até porque muitas vezes o relacionamento é muito mais sobre negociação do que sobre apenas fazer boas relações e amizades. Porque é muito difícil você fazer relações, principalmente quando os nossos interesses são conflituosos. Sim. E aí eu fico ouvindo você e fico pensando que não existe mais uma separação entre marca e as pessoas que constroem aquela marca, né? Então o comportamento dessas pessoas influencia na marca da mesma forma que tem que existir esse diálogo. É uma construção só, não existe mais essa separação, né? Totalmente, né? Ou talvez nunca tenha existido, né? É o famoso walk the talk, né? Assim, você tem que falar, mas faz muito mais eco aquilo que você faz, né? Isso serve da porta para dentro, né? Eu falava hoje na palestra sobre isso, né? Não adianta a gente ter grandes campanhas de comunicação, ótimas ações, se o seu colaborador não vai ser porta-voz daquilo. Aquilo tem grande chance de se virar contra você se aquilo não for verdade, né? Então, as relações, por exemplo, com o público interno, para mim, são as mais importantes de todas, porque ninguém tem mais condição de falar da empresa que trabalha do que o próprio colaborador. Sim. Ele tem um lugar de fala sobre a empresa que ninguém tem. E se essa pessoa não está empoderada para falar sobre a empresa, para responder sobre a empresa, dificilmente você vai conseguir com que a sociedade acredite na sua mensagem. Com certeza. A gente fez uma pesquisa recentemente nas cidades que a gente tem fábrica, perguntando como você se informa sobre a Gerdau. Se é por uma campanha, se é pelos jornais, pelo site. E nas cidades, principalmente as cidades de menores, por um amigo ou parente que trabalha na empresa lá. Ou já trabalhou. Claro. Massa. Então, são grandes formadores de opinião, né? São grandes formadores de opinião. Essas pessoas, se eles não tiverem... Eu costumo dizer assim, hoje, se a pessoa não souber explicar na cidade os pontos positivos da empresa, mas também os negativos, por que sai aquela fumaça preta? Por que tem aquele impacto XPTO? Por que realmente passa muito caminhão numa rua? Nós somos mais... Dificilmente as pessoas vão ter credibilidade para acreditar numa comunicação artificial que eu vou fazer numa rede social, num jornal. Então, o público interno tem que ser muito valorizado e eu acho que a relação com ele também tem que ser cada vez mais fortalecida. Sensacional. Seguindo essa linha aí, de que maneira as novas tecnologias e as mídias digitais têm influenciado a comunicação corporativa e a gestão da marca? E como as empresas, e aí uma dica sua mesmo, como as empresas podem adaptar suas estratégias para tirar o máximo de proveito dessas ferramentas? Essa é uma ótima pergunta, tá, Luciana, porque está mudando radicalmente. A inteligência artificial chegou e chegou forte. A gente não pode encarar as ferramentas de tecnologia como inimigos das nossas profissões, né, e sim como aliados. Mas hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto de coisas que a gente está fazendo na Gerdau que estão nos ajudando. Nós somos uma empresa de capital aberto, listada em bolsa, então, por obrigação, a cada 3 meses a gente tem que ir ao mercado e divulgar os nossos resultados e fazer call com a imprensa, com analistas. Até então, o time de comunicação redigia toda essa estratégia, o press release, a apresentação do CEO, montava toda a comunicação e continua fazendo. Só que agora a gente colocou, por exemplo, um sistema de inteligência artificial que ela capta tudo que o mercado tem falado da expectativa sobre o nosso resultado, críticas e elogios, analisa o que os nossos concorrentes fizeram de divulgação daqueles que já divulgaram antes de nós e ele já me entrega um ensaio do que seria o discurso ideal, mais bem recebido pelo mercado. Então, isso tem nos tirado muito, na verdade a palavra não é tirado, nos tem feito ganhar muito tempo. Porque você fala assim, tá, mas esse trabalho era feito por pessoas e tal. E continua sendo feito, porque precisa ser revisado, mas abre espaço na nossa agenda para a gente pensar em outras coisas estratégicas. Então eu acho que a ferramenta de tecnologia está ajudando a tirar de nós e liberar o ser humano para aquilo que é mais importante, a capacidade humana de pensar. E de criatividade, criar, né? Porque isso a máquina nunca vai substituir. Não vai. Então ela vai substituir aquilo que é commodity. Sim. Que a gente vai ganhar escala, vai ganhar tempo, vai desperdiçar tempo, que hoje consome muito tempo de todos nós, vários trabalhos, poderia enumerar vários, mas libera a gente para o potencial criativo que nós temos, que é enorme. Eu digo que a gente não extrai ainda das pessoas, das empresas, o potencial criativo que todos nós temos.
E as ferramentas vão talvez ser o maior fator que vai fazer com que a gente consiga liberar. Porque em vez de se tem uma pessoa no meu time ficar 3 dias escrevendo um texto, essa pessoa vai estar 3 dias pensando em outras questões e ajudando a gente a liberar esse potencial. Sim. E mesmo que a inteligência artificial faça o texto, né, você vai fazer o trabalho de revisão, de aprimoramento daquele texto, quer dizer, você não começa do zero, né? A tecnologia vem para dar esse impulso ali que o ser humano às vezes vai engatinhar com menos velocidade. E tem uma coisa, assim, a tecnologia ela está evoluindo a um ponto absurdo, tá? Eu acho que todo mundo deveria ficar antenado em tecnologia. As redes sociais, por exemplo, mudaram totalmente a forma das marcas se comunicarem com a sociedade. E vão mudar cada vez mais, né? É impressionante isso. Só na Gerdau a gente recebe 8.000 comunicações por inbox por mês de pessoas querendo se comunicar conosco. Seja pedindo um emprego, seja pedindo uma informação, querendo fornecer para a Gerdau, ou reclamando, ou elogiando, enfim. Para você ter uma ideia do universo de conversas que se abrem e também de oportunidades no mundo como esse que se abre. E acho que o processo de tecnologia como um todo, né, que é muito acelerado, né? Assim, como é que a gente faz isso acontecer de uma forma orgânica? Eu também falo, eu tenho muito cuidado, a gente também não fazer nada por modismo. Sim. Né? Porque é muito, eu quero... Mas é enxergar sem preconceito também. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto ideal para nós, assim, de olhar a tecnologia como aliada, sem ter um preconceito, e fazer testes. Porque não tem nenhum problema em você testar uma nova tecnologia, testar um novo jeito, e se precisar você retornar. Sim, é verdade. Porque você está ensaiando e a gente não tem vergonha, a gente tem uma cultura na Gerdau que a gente fala de termo em inglês, mas eu vou traduzir, chama fail fast. Se for errar, erra rápido. Uhum. É o espírito de startup também, Exato. né? Que é o espírito da inovação, né? Exato. Se você for ter medo de errar, você não inova, então você não vai ter esse impulso de criatividade. Rápido, pivota e segue o baile, né? Sobre inteligência artificial, eu costumo dizer assim, porque tem gente que fala, não quero nem saber de inteligência artificial. Você pode até não saber, mas a inteligência artificial já sabe de você. Eu brinco que é igual... Já tem os seus dados e já te conhece. Exatamente. É parecido com os colegas que falam, eu não gosto de política, mas vai ser governado por políticos. Né? É lógico. Então é mais ou menos igual a inteligência artificial. Você pode não gostar, mas ela vai dominar você. Ela já gosta de você, já É melhor sabe. você se aliar a ela e entender Exato. do que você simplesmente virar refém desse processo. Verdade. Dando continuidade aqui, a gente queria saber quais as estratégias você considera mais eficazes para engajamento, tanto do público interno quanto do público externo. Acho que você já trouxe aí a questão da transparência, né, de pensar em um plano de comunicação estratégico, mas o que você acha qual é o ponto mais importante aí que você destacaria? Olha, eu acho que do público, vou começar pelo público interno, né? É óbvio, existem N ferramentas, eu não vou entrar na parte técnica de gestão de pessoas, mas eu acho que tem 2 coisas hoje que engajam muito o público interno. Um é propósito. Eu acho que o colaborador, quando enxerga propósito na organização e aquilo se alia de uma forma perene, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora com a gente. Né? Nós estamos vivendo uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul. Né? Todo mundo está acompanhando. Nós somos uma empresa que nasceu em 1901 no Rio Grande do Sul. Toda a atuação que a Gerdau tem feito lá, voluntária, isso gerou uma reconexão com o nosso colaborador, de uma forma, os relatos que a gente recebe deles, que nenhuma outra política de remuneração, benefícios e tal, teria essa capacidade de fazer essa reconexão emocional que nós resgatamos com os colaboradores do Sul por essa união de propósitos nesse momento de reconstruir o Estado. Então isso é um exemplo de que, quando você tem propósitos claros, a empresa faz uma grande revisão do para que ela existe, isso é verdadeiro, você vai atrair as pessoas que se conectam com isso e a tendência desse engajamento mútuo acontecer é muito grande, né? E eu acho que para fora, né, assim, para a sociedade como um todo, ou para os mercados, tem uma parte também ligada a isso, mas eu acho que tem muito sobre isso que eu falei para vocês, assim, sobre ser algo que as empresas, que as pessoas acreditem. Existe um ceticismo muito grande no Brasil da sociedade com empresas, né? Quando você vai analisar as instituições mais confiáveis do Brasil, né, no Brasil o primeiro lugar é Corpo de Bombeiro, polícia, e que está ótimo, eu sou super também admirador do trabalho, né, fundamental que eles exercem, e governos e empresas são os últimos. Quando você vai em países de primeiro mundo, essas instituições que eu citei continuam também sendo valorizadas, porque merecem, mas empresas normalmente estão no meio para cima. Então eu costumo dizer muito que tem uma culpa das próprias empresas, né, da forma como a gente estruturou as organizações ao longo do tempo, e por falhas que algumas cometeram também,
mas eu acho que essa abertura e essa transparência com a sociedade. Se você não trabalhar o teu vizinho como comunidade, sim como vizinho. A gente nem usa mais na Gerdau, por exemplo, o termo comunidade do entorno. Porque a gente fala assim, quem é o entorno? Eles ou nós? Sim, verdade. Exato. Então, assim, o entorno, ele passa a impressão de que você é o centro e eles estão à sua volta. E aí já começa um conceito errado da relação, né? Assim, não existe isso. Então, não é etnocentrismo dela, exato, né? A empresa ali no... Então eu acho que são pequenos detalhes, né? E essa capacidade de ouvir. Então quando eu falei da forma como a gente faz a gestão das redes sociais. Então, por exemplo, imagina a Gerdau, nós estamos em 9 países, né? Temos um número enorme de vizinhos, e de stakeholders comerciais e tudo mais. Os relatórios, né, dos temas que chegam para nós, eu leio semanalmente, porque se você não tiver dedo no pulso em saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão procurando na empresa, você perde a capacidade de atuar. Você não pode terceirizar relações. Sim. Relações é algo muito importante para as empresas, para nós como professores, profissionais, e isso para mim é o fundamental para gerar engajamento externo, porque a sociedade tende a reconhecer isso. Eu acho que tanto interno como externamente, quando você fala, me passa a impressão de um engajamento afetivo, né? Claro. É importante ter essa afetividade. É porque você imagina, eu vou falar, isso serve para qualquer empresa, né? As ferramentas tradicionais estão aí, mas empresas do porte da Gerdau, todas vão estar trabalhando num bom pacote de remuneração, com um pacote padronizado de benefícios, com programas específicos. O que vai diferenciar uma da outra, sabe? O que vai diferenciar um talento querer vir trabalhar aqui e não ali, ou ficar mais tempo comigo? Claro, ele pode ter uma oportunidade específica aqui ou ali, mas eu acho que esse encantamento, quando ele se sente realmente com esse propósito e entende que aquela organização vai um pouco além só da relação trabalho-colaborador e que essas novas gerações estão valorizando cada vez mais, eu acho que é o que vai fazer bastante a diferença nessas relações. A gente tem visto isso acontecer, tem muita coisa para melhorar, porque as organizações não são perfeitas, mas acho que é o caminho que a gente precisa percorrer. Sensacional. Pedro, Mirela... Estamos chegando no final já. Passou rapidinho, né? É muito rápido. Passou rapidinho. Eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar te revendo. Um talento capixaba, isso é muito legal, né? Também de se falar, uma pessoa que foi aí, está na posição. Muito bom, te agradeço pela sua presença e queria te pedir, assim, uma dica final que você daria com relação a esse tema, né? Que foi da palestra de hoje. Comunicação, reputação e engajamento. Que dica você daria para os empresários? Legal. Para as pessoas que estão lidando com essa área de gestão de pessoas? Primeiro te agradecer todo o time da BRH, um orgulho estar aqui na minha terra, né? Eu sou capixaba, meus filhos são capixabas, então um grande prazer, parabéns, o evento está lindo aí, um sucesso. Orgulho nosso também de ter um capixaba na sua posição, né? Fico honrado aí com as palavras e sempre estarei aqui se convidado e torcendo pelo sucesso da BRH. Mas acho que o conselho que eu dou é de não ter medo de comunicar. Muitas vezes, as empresas quando vão... É óbvio que eu apresentei aqui alguns projetos, mas isso serve para uma comunicação menor, para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de empresa. As empresas têm muito medo de se arriscar. As pessoas me perguntam, Pedro, quando vocês foram fazer o Rock in Rio, o palco do Rock in Rio, qual foi o maior desafio? O maior desafio não foi fazer o projeto, foi convencer a Gerdau a fazer aquela ação. E para uma empresa tradicional como a nossa, centenária, de uma família tradicional como é a família Gerdau, a gente topar fazer. Então, quando o empresário ele tem essa coragem de se comunicar, de se expor de uma forma verdadeira, de uma forma que gere verdade, eu acho que é perder um pouco esse medo do processo e entender que o erro faz parte, não ter medo de errar, criar essa cultura de aceitar o erro. A gente na Gerdau hoje dificilmente demite alguém porque errou. A não ser que for algo gravíssimo, um processo, mas assim, a gente hoje perdeu as pessoas, porque se você começa a ser uma empresa que pune o erro, ninguém mais inova. É verdade. E se ninguém mais inova, todo mundo vai tentar fazer o jogo de segurança. Então assim, não ter medo e não ter medo de errar e não punir as pessoas do teu time, da tua empresa que tentaram fazer o melhor para a empresa. Porque quando você punir isso, você está matando o futuro e a abertura de novas ideias. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, viu? Pessoal, espero que tenham gostado. Se puderem dar uma curtida no vídeo, compartilhar com o pessoal, se inscrever no canal, ativar o sininho, eu agradeço, tá bom? Gratidão, obrigada mais uma vez, Pedro e Mirela. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.